Começando aqui mais um Pode Papo com o Maurício. Para você que já está nos acompanhando, né, dá aquele like. E para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E ó, lembrando aquela sugestão. Balança o sininho, faz o sininho balançar aí que todo mundo gosta, hein? Então, e hoje eu tô aqui com uma figura sensacional. Meu ídolo do meu pai, ídolo de muitos. É um cara que fez uma parte da história do futebol que poucos farão ou fizeram. E eu vou falar o nome dele, cara, aqui, ó. Antônio José da Silva Filho, vocês conhecem? É lógico que conhece, bicho. Isso aqui é o Lero Lero. Quer dizer, é o Birubiru. Biru, beleza? Como é que você tá? Beleza, tudo muito bem, obrigado beleza. por você ter vindo aqui conosco, participar, bater um papo aí com essa galera, falar um pouco do futebol arte, que falam de futebol arte hoje, mas eu acho que é mais futebol desastre. Meia boca, né? Meia boca. Tem uns aí, meia boca. Nasceu em Olinda, Biru? Nasci em Recife, depois fui morar em Olinda. Ah, você nasceu em Recife. Aí, 8 anos fui pra Olinda e fiquei lá até meus 17 anos. Foi quando eu vim pro Corinthians, né? Pô, e lá você jogou? Já começou a jogar bola lá? Não. Comecei já. Comecei Como no Sport de Recife. Como que você saiu hoje eu vou jogar bola. E começou a jogar bola? Não. Como que aconteceu a sua carreira? Como Tava um começou? campeonatinho das molecadas, né? Que tinha um campeonato lá de Vila, né? E o diretor do esporte me viu, né? Jogando. Aí chamou para fazer um teste no esporte. Falou, você não quer fazer um teste? Tal, blá, blá. Aí falou com meu pai, ele falou, vou falar com seu pai para levar você lá para fazer um teste lá, né? Aí eu falei, beleza. Aí a gente fui no outro dia, ele me pegou, levou para fazer o teste. E depois, no outro dia, ele já veio com um contrato de gaveta, que antes tinha aquele negócio de contrato de gaveta, que hoje é diferente dessas molecadas hoje que começa, né? Hoje a molecada tem tudo, já tem empresário, já tem contrato. Naquela época a gente tinha contrato, mas era de gaveta, ficava preso no clube, né? E já tinha feito isso. Aí assinei um contrato assim, ganhava uma ajudinha de curso, só para pagar ônibus, aquelas coisas que... O início, né? Aí foi assim. Aí eu fui os testes, fiquei... Já era uma época difícil, porque assim, nessa época aí foi em 76, você pra poder jogar bola tudo e tal. Naquela época os pais não viam que a gente tinha que trabalhar e não tinha, não era? É verdade, tinha chegado. O pai aceitar não foi... Tinha, ele aceitou, graças a Deus ele aceitou. A minha mãe era contra, né? Ela não gostava, e minha avó também, que tomava muita pancada, jogador, aquelas coisas, né? Aí, também de campo ainda. Então, mas aí depois meu pai sempre se incentivou, né? Para mim que... sempre procurar jogar, tal, ele gostava, ele me ensinava, bate com as pernas esquerda, direita, aquelas coisas todas, né? E até que eu comecei no esporte em 76, 17 anos, 17 não, né? Já tinha 15 anos na época. Aí eu fiquei pouco tempo também no esporte, comecei 2 anos e meio, depois já vim para o Corinthians, aí já vim para o Corinthians como juvenil, né? Quando eu cheguei no Corinthians eu estava como juvenil ainda, amador ainda, né? Aí depois é que eu fiz o contrato aqui em E como é que São Paulo. foi? Saindo de lá, porque você veio pra cá, acabou vindo sozinho, não veio com família? Não, eu vim sozinho? Não, vim com quando eu vim a primeira vez, vim com o presidente, os diretores, né, me trouxeram, né? Mas você se instalou aqui no... Instalei. Sozinho? Depois sim, eu fiquei sozinho, né? Aí eu fiquei logo quando eu cheguei, né? Fiquei no clube, morei ali no alojamento lá umas 2 semanas, né? Porque para pegar um apartamento próximo ali para treinar aquelas coisas, né? E aí tinha o prédio do Matheus, né? Vicente Matheus tinha um prédio lá, aí na Celso Garcia, na rua São Jorge, que era perto. Aí eu fiquei 2 semanas, depois aí grosada que eu saí entrei no apartamento do Luciano, né? Que o Luciano estava saindo. Estava saindo do Corinthians, já tinha saído do Corinthians, estava no Juventus, só que ele estava no apartamento ainda. Aí o Matheus falou, não, ele vai sair, você já entra. assume lá. Aí ainda fiquei lá uns 4, 5 dias com ele ainda, morando junto com ele, aí, o Luciano, porque ele não deu para ele sair. Aí ele ficou uns 4 dias ainda, a gente ficou junto lá, tal. Depois ele saiu, eu fiquei só. Aí depois com o tempo, aí depois minha mãe veio, meu irmão, né?
meu primo, aí trouxe o pessoal da família ficar junto para, né, ficar mais à vontade, porque é difícil, veio de longe. E naquela época era complicado, né, cara, porque, olha, você sair 17 anos, chegar em São Paulo, né, a terra da garoa, como falava, né? Pô, você chega aqui um frio, nossa, frio. Hoje não está fazendo tanto frio assim, não, né? Mas aquela garoa... terra da garoa. Agora tá mais tranquilo, mas quando eu cheguei sofri um pouco. Nossa, que isso, né? Então a gente sofreu um pouquinho, mas foi assim. Então aí vim só, né? E gozado que quando eu vim como presidente, o diretor, fiquei 4 dias preso no hotel sem sair do quarto. Porra, por quê? Porque eles estavam negociando e tinham o Palmeiras, São Paulo, o Botafogo, o Vasco e o São Paulo também queria, e a Ponte Preta. Então estavam naquela briga lá, quem assina, não assina, mas aí o Matheus estava conversando com o presidente, eu não podia sair para os caras não saberem que eu estava lá para não tumultuar, né? Conversar contigo, chavecar. Não, e saber que eu estava lá, e o presidente do esporte também estava lá, mas estava como escondido assim também, para o pessoal não saber. Aí depois, mas acabou, depois de 4 dias, acertaram, aí foi quando eu desci, né? Aí na coletiva lá foi quando surgiu o Lero Lero. Então, o Lero Lero a gente já sabe como é que apareceu, como é que surgiu o apelido Lero Lero. Lero Lero. O Vicente Matheus tinha cada tirada extraordinária, né? Que ele vai ficar na história para sempre, né? E Birubiru, veio da onde? O Birubiru é do meu pai, pô. Meu pai chamava Birubiru desde de moleque lá, que ele gostava muito, que lá em Recife, Olinda, tinha uma fruta que chama biribiri, né, azeda pra caramba. Então, meu pai, antes de jogar, subia no pé, gostava de ficar no pé, acho que ele batia a bola. E os caras... Seu pai já batia a bola também, por isso que ele jogava amador, né? Futebol amador assim, brincava. Aí o pessoal começava a encher o saco dele, era biribiri, birubiru, aí eu sei que um chamou birubiru, pegou e foi embora. Birubiru Júnior. Aí eu comecei a vir como birubiru filho, né? Birubiru filho, quando eu comecei no esporte era isso, os caras queriam trocar o nome, falou, pô, isso é nome de jogador, caramba, pô, birubiru, isso aí não vai dar nada, que nome de jogador, porque na época tinha isso, né? Picolé, Pelé, né? Então tinha o nome de jogadores, os caras não aceitavam, os caras queriam trocar o nome. Não, vamos trocar o nome, meu pai não, vai trocar o nome dele não, é Birubiru, vai ficar Birubiru. Aí eu comecei a entrar nos jogos, aí começou a torcida a pegar, já gritar, Birubiru, aí pronto, aí não saiu, não largou mais. Aí. E ficou fácil de falar, Aí ficou fácil, então, falando da história do Matheus, aí foi que ele desci, depois de 4 dias, foi que reuniu a imprensa e fez a coletiva, né? Aí fez, pô, tá aqui, o jogador, Lero, tá aqui, o pessoal, mas seu Matheus, né, Birubiru, Lero, Birubiru, tudo é a mesma coisa, ele tá aqui, o jogador tá aqui. O que interessa é que ele tá aqui, vai jogar. Aquilo é uma figura, foi maravilhoso, né? Figura. E amava o Timão, né? Não, o Matheus era, né? Ele era... Bicho, você foi um jogador que você tinha uma característica muito, muito clara, que era disciplina. E porra, olha o cara, olha o físico do cara até hoje, né? Tá aí com seus 32 anos de idade, né? Bonito pra cacete. 35. Vai fazer 35, é bonito pra caramba e tal. Bom, físico, né? E a disciplina. E isso aproximou você muito, tanto da estratégia do time, quanto da torcida também, né? Claro, eu acho que eu era um jogador muito disciplinado, né? Eu gostava, era um jogador que tinha garra, vontade, sempre tive, desde o esporte, moleque, né? Eu lembro muito bem, então, e eu tinha uma característica que eu jogava várias posições, que o treinador gostava disso, né? Que às vezes eu fazia aquele... isso é verdade. O treinador gostava muito, às vezes queria pelo lado direito, pelo lado esquerdo, às vezes né, ali no meio, que eu comecei de volante. Né? Jogador antigo, os mais antigos, os que trouxeram o futebol maravilhoso, o futebol brasileiro mesmo e tal, pô, eles tinham umas características bem diferentes, assim. Todo mundo jogava quase que tudo, né? Tinha que aprender um pouco de tudo, não tinha? Tinha suas posições fixas, mas os caras corriam mais, se dedicavam mais, você não acha? Eu acho que o futebol de hoje é meio...
É muito comercial, você não acha? Hoje, como é que fala? Antes você entrava no campo, você entrava porque você queria jogar mesmo, né? Entrar pra jogar Hoje os caras parecem que entram no campo já pensando no quanto que vai cair na conta. Não, tem isso, né? Mas naquela época, pô, a gente jogava com vontade, gostava de jogar. Agarrava né? a camisa, né? Porque o negócio era que era difícil um jogador de um time jogar em outro, às vezes Não, era pô. Eu tive proposta na época, quando acabava o contrato, sempre vinha o Palmeiras, São Paulo, queriam me levar, mas nunca saiu, né? A torcida amor, também, né? Aí não deixava, né? E a gente, era difícil você sair, se identificar, né? Depois de muito tempo você sair, do Corinthians para ir no Palmeiras, São Paulo, essas coisas, a rivalidade era muito grande, então não tinha jeito, né? Mas nem a torcida adversária gostava, né? Quando saía um cara do Corinthians pra entrar no Palmeiras, o Palmeiras pra sair, até a torcida, quando chegava, a torcida hostilizava, né? Não, olha, rapaz, eu falar o seguinte, na época tinha vários torcedores dos times que, porra, até se manifestava, queria que eu fosse, entendeu? Pegar o São Paulo, Palmeiras, eu queria que você jogasse no meu time, que você não foi. Até hoje, muitos comentam em relação a isso, né? Você tem que jogar no Palmeiras, tem que jogar no São Paulo, aquelas coisas todas, né? Mas os jogadores a gente lembra geralmente pelo time, né? Não só o nome do time, né? Claro, o Zico, você já lembra do Flamengo e tal, esses negócios. Hoje em dia você pensa no nome do jogador, você nem lembra de que time que jogou, quem tá jogando. É verdade, tem muitos jogadores, até mais novo, do que eu aí, que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, mas se você perguntar, lembrar, fulano... Onde o cara nasceu, qual que é o time dele? Time dele, aquelas coisas todas, você vai ficar, não sei, ele jogou no Corinthians, jogou bem, jogou no Palmeiras, jogou bem, então você não sabe, entendeu? Aquela identificação com o clube, né? Então tem muito isso aí. Você participou de uma época histórica do Corinthians, hein? Histórico com o Doutor, Casão, né? E teve inclusive uma questão, na época, uma questão política muito forte, que você participou da democracia. Como que surgiu isso? Porque o Doutor é maravilhoso, né? O cara era inteligente demais, já pensava... Ele era um cara que ele discutia a questão social já e tudo. Pra ele não ficava só ali no futebol, né? Como é que foi jogar com esses caras? Você deve ter sido um dos mais novos entre eles? Era dos mais novos. Não, e aí você chegar assim num time o Casa também time desse porte e tal, e de repente já entra numa época que a gente ainda estava na ditadura, e aí entra o time falando sobre democracia e tal. Como é que foi isso aí, cara? Olha, então a democracia começou, realmente falar a verdade, a gente não sabia merda nenhuma. A verdade é essa, entendeu? É que a gente... Só sabia que a ditadura de um lado e o resto você não conhecia. Não conhecia, a verdade é essa. Mas como você falou, o Magrão, a cabeça dele, assim, um cara inteligente, o cara sempre era envolvido, né, um pouco com a política, ele, o Adilson Monteiro Alves. Aí começou a formar o negócio da democracia, aquelas coisas todas, falar democracia corintiana, aquelas coisas todas. E começou. E o próprio grupo também não estava entendendo nada do que ia acontecer, daquilo, democracia. O negócio era futebol, né? Era futebol. De repente apareciam umas questões mais... as questões que acho que foi importante. Muito que importante. Abriu muito a nossa mente, né? Porra, a gente era meio alienada. Então, de repente, abriu, né? Abriu nossa mente, falar, democracia corintiana, o que está acontecendo no país, a ditadura. Claro, a ditadura a gente sabia um pouco o que estava acontecendo, aquelas coisas todas. Mas eu acho que a preocupação no momento era o futebol, porque era o começo da sua carreira, era o começo da sua vida, era uma coisa que você já gostava, então parece que você está meio longe do que está acontecendo no resto do país, né? Isso, Mas aí eu acho que foi legal, porque depois a gente começou a assimilar as coisas, o grupo começou a participar, entendeu? Porque antes, como eu te falei, o cabeça, claro, da democracia começar, democracia corintiana, era o Sócrates, Adilson Monteiro, o Vladimir, o Casa acabou também, entrou. Então tinha isso. Então esses foram os cabeças realmente da democracia. Até hoje a questão dele democrática é maravilhosa. Então eles pegaram, entraram firme, né? Negócio da democracia, aí o grupo começou
né, participar. Começou O Magrão começou a falar, tal, aquelas coisas em relação ao grupo, né? Porque até aí o grupo... Respeitadíssimo também dentro do Corinthians, né? Quando falava... Pô, aí foi passando pro grupo, né? O que era a democracia. Como que o Vicente Matheus via isso? Porque o Vicente Matheus, sendo... Né, na época da democracia, o Matheus não estava. Ah, já não estava? Não estava. Quem estava era o Valdemar Pires. Ah, o Valdemar era o Valdemar Pires, o presidente. Né? E como é que o presidente via isso, né? Foi que o Valdemar Pires ganhou, o Matheus saiu, aí entrou, foi quando surgiu a democracia, Valdemar Pires. Não, ele participava. A democracia não foi um negócio legal, rapaz, que todos participavam, da sua opinião. Passava o... Era democrático. Democrático. Do roupeiro ao presidente, todos davam a sua opinião, entendeu? É mesmo, todos cara? a sua opinião. Ia contratar um jogador... Eu achei que era só... Não sei se vocês arrumam uma água aqui gelada pra mim. Eu achei que era só questão mais dos jogadores mesmo. Não, era o Corinthians inteiro. Não, era inteiro. Que aí depois também pegou isso pra torcida, né, lógico. E o começo também foi tumultuado, né? Que a imprensa não estava aceitando, isso aí vai virar bagunça, não sei o quê, porque aí tirou aquele negócio da concentração, quem quiser concentrar no sábado vai, quem vai direto, não sei o quê. Aí tinha aquelas coisas, né? Aí começaram a pegar no pé, no começo. Direita, extrema. Aí depois aí foi embora, aí o pessoal começou a aceitar, a imprensa, a torcida também, né? Aqui foi numa época que começou todo mundo querer sair fora da ditadura. Mesmo sabendo que o Brasil estava sofrendo com isso, né? Ia contratar jogador, o grupo participava, ganhava a maioria, entendeu? Porra, que legal. Ele praticava a democracia dentro do clube. Vai fazer o que a gente discutir. Isso, vou contratar fulano. Que esse clube fosse de todos. Vou contratar fulano. Você aceita, outro aceita, não aceita, outro não aceita. E respeitavam. Respeitava, ganhava. Para ter um exemplo, quando o Leão foi contratado, né? Leão, cara. O Leão foi um ídolo meu do caramba. Eu gostava de jogar no gol porque eu não sabia jogar bola. Era ele, né? Aí então, e ele... Aí a maioria não gostava, não, Leão não vai dar legal, aí era contra, mas aí ganhou a maioria ganhou, contratou o Leão, mesmo sem o aval dos cabeça, entendeu? Porque tinha os cabeças que não era a favor, mas ganhou... Cara, vocês sabiam disso aí? Vocês sabiam disso aí? O Deck, a jornalista aí há mais tempo, então sabia disso aí, Dé? Eu vi entrevista do Leão falando, ele criticava muito o sistema da democracia. Porque eu não sabia. De que os principais foram voto vencido, mesmo assim predominou a democracia, eu não sabia. Foi bacana, a posição da diretoria foi muito bonita em relação a isso. Foi, aí contratou, Leão veio, começou... Olha, até arrepiou, cara, porque eu pensei que era um movimento pela democracia, porque eu entendia, era um movimento pela democracia onde... estava lutando pela democracia, que estava conscientizando jogadores, estavam conscientizando torcedores, estavam querendo que o Brasil saísse daquela ditadura e entrasse numa democracia. Mas eles começaram. Mas a prática da democracia corintiana foi dentro do Corinthians. Porra, mano, que coisa linda, hein? Dentro do Corinthians aí tinha, como eu te falei, realmente tinha isso. E o Leão chegou foi contratado, que a gente estava precisando de um goleiro, né? Tinha o Solito, mas a gente precisava de um goleiro. Aí o Adilson, vamos contratar o Leão, o que vocês acham, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí uns eram contra, outros eram... Eu sei que acabou ganhando a maioria, o Leão veio. Começou ele no começo, ele achou que, né? Ele era... Esse negócio de democracia não funciona. Aí ele falou, não, esse negócio não vai funcionar, porque ele ia lá, porque ele sempre foi profissional, né? Isso aí, ele era chato pra caramba e tal. Depois foi meu treinador também, era chato. Mas que ele viu o pessoal ia treinar, aí via um lá de chinelo dando volta no campo, outro. Aí ele ficava louco, né? Ele falou, isso aí não vai dar certo. Puta, eu vim pra cá, eu acho que a gente vai ganhar como esse time, né? Mas aí era um ou outro só que, né, dava volta, tal, aquelas coisas. Então ele começou a encrencar um pouco, né? Relações que ele via o Sócrates, alguns lá, tal, dando volta no campo. E ele chegava cedo, treinava 8 horas, 9 horas ele já treinava junto com o grupo. Ele treinava antes e depois.
Ele tinha uma disciplina. Tinha a disciplina dele. Ele sempre Mas tinha. hoje aí, com tanta disciplina. Acho que existe disciplina, sei lá, uma molecada jogando aí. Uns cai do caramba também. Hoje tem. Os caras estão olhando feio pra mim por causa do Neymar mesmo. Eu não gosto do futebol do Neymar, não. Acho que o Neymar tem futebol pra isso. E, sinceramente, eu gostaria muito que a seleção brasileira ganhasse, mas que não tivesse o Neymar naquela poupa, depois vão falar que foi porque ele ganhou. Se bem que hoje ele claro que ele é dos principais hoje jogadores assim, mostra, mas mas hoje não tem amor na camisa. Hoje você vê os caras que preferem jogar preferem jogar fora do que jogar na seleção. Sem dúvida. Você, por exemplo, puta craque da porra e não conseguiu chegar até a seleção. Que também foi uma época difícil. Não, eu joguei na seleção, não fui pra Copa do Mundo. Você não foi pra Copa? Isso? Desculpa, você não foi pra Copa do Mundo. Eu fui convocado pra Copa, mas fiquei fora, fui cortado, né? Só viajou 22. Aí ficou 3 fora, foi 20. Tá, aí você dá uma olhada nos jogadores hoje que estão lá. Que são convocados, você fala assim, puta que pariu, se fosse hoje, eu dava chapéu nesses caras todos, hein? Você olha e fala, pô, cara. Era só chapéu. Tem isso, né? Hoje, porque a nossa época, pô, tinha muito jogador bom, né? Pô, você podia fazer 2, 3 seleções aqui no Brasil. Era mais difícil do jogador conseguir ser da seleção ir pra Copa por causa disso também, né? Pô, sem dúvida. Você tinha demais pra tinha muitos jogadores bons. Se você pegar o Palmeiras, São Paulo, Santos, Ponte Preta, Guarani, todo time tinha jogadores bons. Portuguesa, Botafogo, todo mundo tinha jogador bom, né? Então, quer dizer, tudo era clássico. A gente falava dos clássicos por causa de uma rivalidade, mas todo jogo era clássico. Todo jogo você pegava. O Paulista era disputado pra cacete. Você pegava Guarani, Ponte Preta, ia lá com a América de Rio Preto, Piracicaba, só jogador bom e time bom pra gente ganhar, não era fácil. Era rachão mesmo naquela época, né? Você ia pro rachão pegava, né? Parece os rachão hoje que a gente vê que dá gosto dos bairros, né? Que pega. Porque os caras vão com aquela vontade de ganhar, né? Os caras vão com vontade. Canela. Porra de Você viu o cara se machucando, levantando e continuando a jogar, Harry Potter. Você que não viu isso aí, a carinha de Harry Potter da porra desse moleque, ele não tem. Não vai ver, né? Aí... Não sabe nem o que é futebol ainda. Chegava. Você empinou pipa no ventilador do apartamento. A gente chama hoje de prédião. Né? Você não arrancou o tampão do dedo, não? Não tem cara que arrancou, não. Então, mas hoje tem isso. A gente olha para alguns jogadores e tal, fala, pô, cara, né? E a gente olha para da nossa época, que tinha jogador bom, né? Craque mesmo, você pegava, você vê, naquela época já tinha, né, o Pelé, mas você pegava o Pelé, mas olha quem tava do lado do Pelé. Garrincha. Jairzinho, Garrincha que jogou depois, Tostão, Rivelino, pior quando você falou, bicho. Clodoaldo, Gesso, então, olha, hoje você fala, o time do Brasil tem um bom time e tal, hoje está com as molecadas legal. Como eu falei, hoje o Neymar não é o principal jogador realmente da seleção. É considerado. Muita propaganda. Isso, também, é considerado. Mas hoje... E outros jogadores antes eram tudo aqui, jogavam aqui, né? Agora hoje tem o Vinícius, tem o Rafinha, tem outros jogadores. Mas você acha que a seleção tem condição de ganhar? Não estou falando que você queira, porque, a gente sempre quer que a seleção ganhe. Podia não ganhar com aquela camisa verde e amarela, eu preferia outra cor, o azul, a preta e tal, mas você acha, do coração, tem condição de ganhar? Não, acho que tem. Pelo hoje, nome ou pelo futebol? Não, pelo futebol hoje, com essa molecada que está vindo aí, hoje a gente vê que a molecada realmente muito boa, que começou a realmente, entrar na seleção e está dando conta do recado. Então você pega o Vinícius, o Pedro, essas molecadas que estão vindo aí, o Rodrigo, né? Então tem muita molecada boa, né? E que tem condições de chegar, porque a gente vê outras seleções, a gente está vendo algumas seleções jogar, né? E a gente sabe que o Brasil não está atrás, está ali, mesmo que esteja está ali, pau a pau. Que é um nome também já foi, né? Então, o pessoal quando entra, já vê a seleção brasileira. Não, mas pega, os caras já lá tem, hoje não tem só o Neymar.
Antes era só o Neymar. Hoje não. Hoje você pega um Vinícius, tem o Eu acho Pedro, que tem o Neymar Rodrigo. nunca chegou a ser só o Neymar. Sempre teve mais alguns outros jogadores também. Porque pra você ver, a gente tem lembrança, por exemplo, da Copa de 82. Porra. Não ganhou. Não ganhou, Não ganhou, porra. Mas é uma seleção que Foi todo uma- mundo fala. Porra, até o mundo todo fala. O mundo todo fala, né? Imagina se tivesse ganho, porra. Então, assim, tomamos 7-1 da Alemanha aqui. Os caras disso falam também, mas... Também. Agora, da Copa que nós não ganhamos, não foi com uma vergonha dessa que nós perdemos. Não, Pelo sim. contrário, todo mundo respeita aquela... E não foi só aquela... Eu lembro da 82, mas eu lembro da 86, foi um time maravilhoso também. Porra, no 86 acho que a gente perdeu nos pênaltis, não foi? 86. Tinha um branco já. Não Isso, sei. Esses arrombados aí não sabem de futebol, cacete. Foi na Perdeu pra França, França, né? é. Foi na época, tava o branco, tinha um Eu lembro. chute Hoje eu da nem assisto. porra. Hoje eu nem assisto, mas na É, época. não, eu também... Tinha... Tem aquela fase entre... É a mesma coisa que Fórmula 1, né? Tem a fase do Senna e a fase depois do Senna, né? O Senna a gente parava... A gente tava jogando Porra, bola na rua, você parava a rua ali, porra. pra assistir o Senna. Na Porra, Copa do Mundo é. também, na minha época, 82, 86, 80 aí, depois 90. Pô, você parava a rua, entendeu? A gente tava jogando bola na pra rua, ver, então parava, encostava lá pra assistir. Hoje em dia, os caras querem saber se tem folga, né? Aí vai pra casa fazer alguma Vai coisa. chegar... Cara, você, historicamente, você teve o Campeonato Paulista em 79, foi de 82 que você fez os 2 últimos gols? Você fez gol na final? Ficou na final, 82. Como que é a emoção de fazer gol na final, mano? Ainda mais dentro do Corinthians. Pô, não, é legal, pô, ainda mais o... É legal, porra. Não fala assim não, pô, caralho. Eu pensei que você ia falar, é foda, é legal, porra, caralho. Não, peraí, você calma, me pô, ferra. não deixou nem molhar o bico. Molhar o bico. Pô. Não, mas fazer gol em final, pô, é uma coisa maravilhosa, cara, entendeu? Pro jogador, realmente, porra, é marcante, né? Você, porra, num clássico, você disputando uma final contra o São Paulo, Palmeiras, Santos, sei lá, né? E fazer gol, porra, o estádio lotado aqui, pô, na final, porra, o goleiro, o jogador, porra, aquilo ali é... E o nervoso quando você tá Porra. chegando perto do gol também, deve dar um nervoso. Puta, tem que fazer, se eu errar... Ah, Como é que é isso essa aí. sensação, cara? Porque a gente fala isso, o cara é profissional, e aí a gente fala, não, o cara tem que acertar pelo menos ali no retângulo ali pra, né, pro goleiro também tentar assim. Aí, mas tem hora que você chega ali no nervosismo, o cara chuta pro céu, chuta pro lado, chuta pro... Porque deve ser um Não, nervosismo da porra, hein, isso, mano? na final, você vai, cara a cara com o goleiro perde, aí Ainda é mais no complicado, Brasil, que a né? gente ama futebol desse jeito. Porra, é difícil. É que nem uma cirurgia. Fazer o acho. gol é legal, mas se você também perde o gol, fica marcado. Né? Putz, filha da mãe perdeu o gol, caramba, cara a cara Quando com o você tá lá na goleiro. frente ali pra fazer o gol, você fica pensando, passa tudo isso na cabeça? Passa, na hora. Não, na hora você quer fazer o gol, pô. Né? Você perder, você não pensa o que mais você quer fazer. Você perdeu, você fala, putz, tô ferrado. Nossa, a torcida, nossa, se perder o jogo hoje, eu tô morto. Tem isso, né? Mas e mais algumas coisas também de pênalti também, né? Quando termina a decisão, vai pros pênaltis, pô, aí é complicado. Você vai pra bola lá, é meio complicado. Que também. pênalti não adianta, tem que ter um pouco de sorte, né? Pênalti tem que ser. Acho que na hora que você vai Pô, correr pra bola, até eu acho. você chegar Não dá lá, no futebol, mas na hora que você tá correndo da distância de você Porra, bater até na lá bola, deve passa- dar uns 20, 30 quilômetros. porra, você Você vê passa a sua vida coisa, você inteira. fala, porra, você fala, caramba, eu vou bater aqui canto, vou bater ali na esquerda, perna lá deve ir direito. tremendo. Aí você vai pensando onde vai bater, que lado você vai bater. Na hora que chegar, você dá uma olhada no goleiro, você fala, decide outra coisa. Aí decide outra coisa. Ainda teve uma época do cacete ainda que os goleiros estavam pegando pênalti pra Puta, porra, né, meu? Porra, você fala, cara, porra. No pênalti passa muita coisa, cara. Você chegar pra bater o pênalti, chega lá, você muda, mais em final, o goleiro assim. pega, é complicado, né? Então, aí você fala, aí sim, você vai pensando, pô, se eu perder, nossa, a torcida vai, nossa, tô ferrado. Aí vai passando um monte de coisa na tua cabeça, né? O cara E a torcida do Corinthians sempre foi muito participativa, né? Eu Os não outros ba- foram bastante, Eu mas... não batia, mas não passei por isso não, porque eu não batia pênalti, né? Entendeu? Eu estou te falando, Já era mas o único pênalti que eu bati, eu perdi no Morumbi, foi contra o Internacional. O Tafarel era o goleiro,
Puta que pariu, Tafarel. E pegava pênalti, filha da mãe, né? Ah, cacete, mano. Mas ele, só que eu joguei a bola de um lado e ele caiu do outro. Só que a bola pegou na trave e saiu, não entrou, pegou e não entrou. Bateu na trave e saiu, porque naquela época tinha um campeonato aí que teve o brasileiro, acabava empatado, ia para os pênaltis. Né? Verdade. Não sei se você lembra e tal. Verdade. Ia para os pênaltis. Sempre tinha que ter um vencedor. No Isso, Aí você tinha que ir para os pênaltis, aí tinha que ganhar. Aí eu fui bater. Aí foi o único que eu bati, que Tafarel de um lado, a bola do outro. Ainda brinco, né? Às vezes quando eu encontrava o Tafarel, a gente brincava. Você conseguiu fazer o que era mais difícil. Joguei o Tafarel para um lado, a bola para o outro. Falei, putz, a bola... Vocês dois ficaram empatados. Você tirou ele, mas também não fez o gol. Quando os 0x0 vocês dois. Depois que era brincar e na zoeira, eu falei, não, mas vê se ele pegou. Ele caiu de um lado e joguei do outro. Agora não entrou, vou fazer o quê? Só eu um pouquinho a mira. Ei, cara que disputou mais partida no Corinthians, você? Dá mais partida, não. O cara era o sexto, né? Era o quinto, Cássio me passou. O Cássio passou? Passou, o Cássio passou agora. Mas você ainda detém ainda o maior número de gols. De gol, sim, o volante que fez mais gol, né? O volante que fez mais gol no Corinthians. O volante que fez mais gol. É no futebol brasileiro, né? Você pegar um volante que fez mais gol, não tem, né? É mesmo? É, mas 75 gols como volante não é fácil, não. É. Essa barbinha sua não ia dar, não. Sim. Você também foi, depois você foi você atuou no Paraense, no Remo, e foi campeão estadual nos anos de 93, 94. 93, 94 foi campeão por onde? No Remo. No Remo mesmo? A gente fez os dois também, no Remo? Fez no Remo lá, a gente fez lá. Cara, e essa questão, vou voltar um pouquinho nessa questão da democracia corintiana. Nessa época, você acabou sendo votado para senador sem ser candidato, né? Foi, logo quando eu cheguei, né? Você chegou, logo quando eu cheguei, teve a eleição e tal, birubiru, aquelas coisas todas, os caras começaram a pôr na urna, né? Que era antes você escrevia, né? Pá, birubiru. Que era melhor do que hoje, muito melhor do que hoje, como é que é? Eletrônica, né? Ixi, naquela época era muito melhor. Ia lá, o cara ia lá e escrevia, depois ia lá e, como é que os caras falam? Confirma o voto lá, editável, né? Editável. Os caras iam lá e editar, sumia com a porra dos votos, tudo lá. Mas você apareceu sem ser candidato. Aí tinha lá, na época. Senador ainda, hein? Não foi para senador, foi para deputado. Pô, então os caras erraram ali. Eu li senador. Eu li senador. Agora pode procurar rapidinho aí agora eu nem sei se foi senador ou deputado. É que esses arrombados aqui, ó, eles não pesquisam, a gente vem pesquisando, aí depois os caras não sabem onde que tá. Eu acho mas que foi sem ser candidato, foi um negócio desse aí, foi senador. Então, aí aí tava lá. Aí depois disso, eu sei que acabou surgindo. Você foi vereador. E como que foi, cara, ser vereador e jogador ao mesmo tempo? PDS, qual que é o PDS? Era partido? Era do Maluf, né? É Maluf, né? Maluf, eu não lembro o que significa. Partido Democrata Social. Acho que vinha da antiga Arena, não é? Porque tinha um MDB. Já tinha um MDB naquela época. Porque era bipartidarismo na ditadura. Aí com o fim da ditadura... Aí, Biro, eu vou te dar a sua história. Birubiru foi eleito para o Senado, mesmo sem concorrer nas eleições. Senador aí, ó. Então foi isso. Sem correr. É isso mesmo, eu achei que era deputado, mas senador mesmo, Foi. Birubiru concorreu até com... Teve uma época que foi o rinoceronte que foi votado, não foi? Para prefeito de São Paulo? Foi o macaco Tião, um negócio assim. Não, acho que foi um... Procura aí. Procura aí, que também acho da época. Mas então, e depois, cara? Porque assim, eu sou vereador de uma cidade, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e eu tenho os meus afazeres também. Presidente de sindicato, sou condutor, sou motorista de ônibus. E, pô, é difícil pra cacete pra você conseguir administrar tudo isso. E como jogador de futebol, você sendo jogador de futebol, você tendo que viajar pra jogar e ter que estar na cama. Como é que foi isso aí, cara? Uma loucura, hein, meu? Não, foi. Mas eu não ia, não. Foi questão, né, o convite, veio até o presidente do Centro Mateus, né? Chegou o Maluf, foi lá com ele e tal, que era amigo dele também.
Acabaram fazendo o convite e tal, os amigos começaram a encher o saco. Eu pensei que tinha saído por causa da democracia, que os caras tinham colocado você. Não, aí começou a ver esse negócio aí de sair candidato, aquelas coisas todas, aí começaram a encher o saco e tal, aí eu acabei saindo. Foi no vereador. Você tinha acabado de ganhar o Campeonato Paulista também, foi? Isso, foi. Aí a torcida... aí acabei ganhando, sei que ganhei e tal, mas assim, eu não tinha nada assim, negócio de política e tal, querer ser candidato, essas coisas, não. É que surgiu, os caras fizeram o convite e acabou indo, né? Quer dizer, me colocaram lá, a verdade é essa, né? Praticamente me colocaram para ser candidato. Aí eu acabei ganhando. Você acabou sendo empurrado para isso. Foi empurrado para isso e acabou ganhando. Mas como você falou, mas eu pedi a licença, né? Então eu jogava, eu acabei pedindo licença. Eu comecei o primeiro mês, fui lá, ainda tal, treinava, aquelas coisas. Cansativo. Aí eu falei, não, aí veio quando foi o Leão, foi meu treinador na Portuguesa. Né, depois joguei na Portuguesa. O Leão mais duro. Aí o Leão, não, então pede licença, ficar treinando, tu não vai conseguir e tal, aquelas coisas todas. Aí eu acabei pedindo licença. Então o suplente ficou mais no seu lugar? Ficou mais no meu lugar, Cada 6 meses eu pedia licença, né? Entrar, ficava um pouco, aí saía. Aí ele tem de fazer não deu nada, né? Não deu nada assim para fazer nada assim em relação a projetos, carreira. Porque... Aí foi isso. As coisinhas a gente ainda fez aí, né? Por causa a gente acabou fazendo algumas coisinhas. Mas tem que se dedicar, né? O Maluf falava uma coisa que eu achava muito interessante. Nunca foi malufista nem nada, mas ele falava uma coisa que é muito, muito, muito interessante. Que era... Política tem que ser feita por políticos. Você tá no futebol, se você quer fazer política, você tem que virar político. É verdade. Não adianta você ser palhaço e querer ser político, porque não faz, né? Não vai dar pra fazer as coisas, porque não participa do dia a dia. É mais difícil, né? É difícil. Você tem uma experiência dos dois lados, não é isso? Mas é difícil porque você não tinha nada a ver com aquele teu meio, né? E de repente você seguir a política, aquelas coisas todas, você tinha, como você falou, tinha que se dedicar muito, porque o pessoal comenta, fala tal, mas né? O vereador trabalha pra caramba também, Eu canso de falar que o político até pra roubar ele tem que trabalhar. Agora os caras que trabalham sério mesmo, trabalham pra cacete. Os caras trabalham, tem alguns que eu conheci pelo menos lá na Câmara, né? Que eu conheci, os caras trabalhavam pra caramba. Que infelizmente hoje é uma visão muito turva. Totalmente diferente. O cara que vai pra política também se acaba mudando muito. Isso, tem aquelas coisas todas. Naquela época a gente tinha essa consciência da democracia, estava saindo de uma ditadura, não sei o quê. Hoje em dia já é mais... a nossa democracia é muito nova, muito recente, e mesmo assim o pessoal parece que já está mais acostumado com isso. Posso fazer o que quiser, e não pode ser assim. Não pode ser assim, né? Porque a democracia falando, vou fazer o que eu quero e tal, aquelas coisas, e bagunçar o coreto. Não é assim, né? Mas como eu te falei, então eu convivi com alguns, realmente acompanhei assim, né, o trabalho deles lá, alguns, e inclusive alguns do PT, que eu, sempre voltei, que era o Suplicy, acompanhei e tal. Vi o trabalho que ele fazia, aquelas coisas todas. Então, quer dizer, tem alguns vereadores que a gente sabia, né, que trabalhava pra caramba. Então, eu sei que, para seguir uma carreira, né, política, aquelas coisas, você tinha que trabalhar, se dedicar, né? E a mesma coisa no futebol. Hoje você se dedicava ao futebol, principalmente porque naquela época as viagens eram mais demoradas. Você tinha que ir de ônibus, você tinha que ir, não é dar avião toda hora. E você acha que hoje os jogadores, eles têm mais preocupação com as questões sociais, menos preocupação, ou fazem só porque, tô ganhando muito dinheiro aqui, tem que fazer um pouco ali para não pegar mal? O que você acha? Tem uns que ainda faz, né? Tem uns que faz aí, participa, né, desses... essas ações, pouco, uma ação social, assim, e tal, né? Pelo menos que a gente fica sabendo algumas coisas assim em relação a isso, né? Que é poucos ainda, né? Se preocupa ainda assim com fazer um tipo de
uns projetos social assim que possa ajudar, tal, essas coisas assim, né? Então sou muito pouco ainda. Eu acho que poderia ser mais. Essa questão de sustentação, não é sustentação, mas fala quando a gente ostenta. Tinha que essa questão dessa ostentação na sua época que nem tem hoje. Os caras serem milionários, tá sempre aparecendo lá num jatinho, tá aparecendo Naquela época nem tinha, né? Não Você tinha, pega aqueles jogadores, quem é o jogador daquela época que tinha jatinho? Pô, era difícil, né? Não tinha jeito. Mesmo os caras sendo puta de um jogador, né? Um dos melhores jogadores aí, talvez até do mundo, Sócrates, Zico, Rivelino. Tudo isso aqui, né? Hoje pode até estar atrapalhando um pouco. Então, Rivelino. Não que não mereça, não é isso. O próprio Pelé da época. Então, quer dizer, você pega, não tinha nada disso, né? Então, a relação aí, jatinho pra lá, pra cá, aquelas coisas todas, né? Você acha que isso, por exemplo, atrapalha quando você vai montar uma seleção? Porque, por exemplo, o cara joga um time ferrado aí do Brasil ou da Europa e tal. Aí o cara vai pra seleção, se o cara se machuca ali, ele tem a possibilidade dele perder o lugar dele lá na volta. O que você acha? Você acha que isso atrapalha quando os caras vão jogar nas seleções também? Que parece que não tem tanta empolgação. Não. O cara não tem medo de se machucar depois, perder o salarinho dele depois? Não, acho que não, pô. Hoje os caras têm garantia de tudo, né, cara? Porra, você vai jogar na seleção, você volta, machucou, vai ficar lá um tempo lá parado, ele vai receber. Ele tem contrato de 5 anos, pô. Não é igual o contrato de gaveta de antigamente. De antigamente. Então o cara podia se dedicar mais. Isso, entendeu? Porque hoje o cara não... Bem que o cara vá, machuque e tal, vai ficar vai ficar uns 2 anos aí machucado para se recuperar, aquelas coisas todas. O cara tem contrato de 5 anos. A maioria faz de 5, outros faz de 3, 2, né? Então tem tempo. O cara não... Hoje o próprio jogador já é dono do passe dele, né? Isso, hoje tem empresário, porque hoje já não tem mais, isso, tecnologia. né? Gozado, mas tem Os mais empresários... tecnologia, tem mais saúde hoje para melhorar e tal. Mas parece que o pessoal antigamente, quando se machucava, parece que se recuperava mais rápido. Não é que é mais vontade de querer jogar, voltar mais rápido. Eu joguei muito machucado, tornozelo, tomei muita infiltração no joelho para recuperar, para jogar no próximo jogo, entendeu? Aí você pega muitos jogadores, na minha época eu via fazer isso, Vladimir, Zé Maria, entendeu? Os caras jogavam machucado, entendeu? Zenon, os caras estavam com dor, não sei o quê, queria jogar, entendeu? Então tinha isso. A vontade de querer jogar, né? E jogar. E hoje, realmente, qualquer dorzinha tira o cara, um desconforto muscular, então a gente jogava. Primeiro, você encerrou sua carreira como jogador, você não teve você não foi virar técnico, você não foi... Você saiu para outra... Não, eu ainda comecei, rapaz, quando eu parei em 98, final de 98, aí em 99 eu comecei, fui para coordenar o Grêmio Mauense lá em Mauá. É um projeto que tinha do amigo meu, que pegou o time, ia fazer um trabalho, né? E aí eu fui lá para coordenar, mas acabei sendo treinador. Aí acabou, a gente fez um campeonato e tal, né? Até o time foi bem, que estava na B para subir, né? Estava na A3 para subir para A3 para subir para, eu acho que era para A, um negócio desse aí. Não, A3 ia para, sei lá, eu nem lembro agora, que é tanto... Tava para ser tanta... para subir. Aí, mas aí depois não tinha muita estrutura, começou a dar uns probleminhas e tal, aí acabei saindo, larguei. Aí falei, vou sair, a gente vai para um time, fazer um trabalho, não tem condição. Não tem condição de fazer o trabalho também, aí eu você falei, também, né? Aí eu falei, não, vou ficar fora. Aí depois tive outros convites para ir para Francana e tal, e deu uma rodadinha. Ainda deu uma rodadinha, fui para Mato Grosso, para onde mais? Mato Grosso. Fui para Mato Grosso voltei, fiquei em Franca, aí depois acabei parando, aí não quis mais. Aí tive outros convites para sair para o norte lá, aquelas coisas todas, mas aí eu falei, não. Aí parei, aí acabei não porque eu tô perguntando, você que assim, por exemplo, Casagrande virou comentarista, né? O Ronaldo depois agora também, primeiro era comentarista, depois ele tem time, hoje tem uma empresa só para... E porque eu queria falar um pouco de seleção. Você acompanha hoje?
Seleção. Você acompanha o futebol, não só a seleção, você acompanha mesmo o futebol ainda como você acompanhava antigamente, porque não adianta eu começar a fazer pergunta pro Biro aqui da seleção, ele fala, eu nem assisto mais essa porra, porque não é, que nem aí o Dé tava falando, eu prefiro assistir o treino do Corinthians do que o jogo da seleção, então... Não, a gente acompanha, né? A gente acompanha um pouco. Não acompanha assim diretamente o futebol em si, né? Mas eu acompanho, eu gosto de ver alguns jogos e tal, né? Lá fora hoje, né? Você observa jogadores ainda hoje? Por exemplo, se você chegasse... seria, por exemplo, hoje, se fosse montar uma seleção, você teria uns nomes? Você teria ou não? Você não chega a acompanhar tanto para falar sobre isso? Não, seleção brasileira? É. Não, assim, a seleção brasileira, você fazer a seleção, você podia montar a seleção brasileira hoje, você montava só com jogadores daqui, você montava. Do Brasil, né? Do Brasil, porque Também falar a verdade é o seguinte, tem jogadores aí que, você viu jogar fulano, ciclano, que tá lá na seleção hoje, realmente eu não vi. Tem jogadores lá que eu acabei não vendo jogar. Eu não acompanho, eu já acompanho pouco futebol, mas eu acompanho o brasileiro e não acompanho isso. Agora não sei como é que o cara tá jogando. Isso, eu também não acompanho muito alguns jogadores lá que tá na seleção brasileira, realmente eu não vou falar que, eu vi o cara jogar, vi ele assim. Não, alguns sim, eu vejo tal, porque de vez em quando a gente assiste alguns jogos. Né? Aí ver alguns jogadores a gente sabe que tá legal, tá bem, aquelas coisas todas, mas tem alguns que realmente a gente não sabe. Agora aqui no Brasil, claro, a gente acompanha, certo. Daria para montar uma seleção zona sossegada. Tinha condições também, claro. Entendeu? Essa questão de chamar jogador de fora não pode ser um pouco de marketing também? Isso aí tudo, hoje é o seguinte, todos os jogadores de bom que começar, pode ver, a molecada começou, já está aí, o Eric, né, do Palmeiras, já está aí, já vai ser vendido. É tudo... Já tem expectativa a expectativa que você tinha de sair da sua cidade para vir jogar em São Paulo, hoje a expectativa que eles têm de sair do Brasil para jogar fora. Jogar fora, entendeu? Eu também não tinha muita expectativa assim, não, de vir, vou para São Paulo, não, eu consegui, assim, era jogar lá. Eu queria jogar lá, entendeu? O meu negócio era jogar futebol lá. Nem de jogar, ainda ia ganhar pelo menos uma ajudinha de custo. Isso, eu falei, vou, né? Mas aí veio essa oportunidade, né, de vir para São Paulo, aquelas coisas todas, e acabei vindo, né? Mas foi legal, foi maravilhoso, né? Para mim, sem dúvida nenhuma, né? Tinha muita bagunça naquela época? Uma zoeira? Quem que era o mais zoeiro? Tem alguma história aí? Zoeira, sim? Sério, uma zoeira Não, tinha. Vestiário, Não, tinha uns caras que zoeiram em tudo, dentro do vestiário, fora, né? Tem uns caras que gostavam. Tem uma história que você lembra aí que você fala, puta, essa não dá pra esquecer. Que nem quando aquele pô ali encheu a cara ali, vomitou tudo e tal. Sabe, essas histórias. Não conseguiu jogar. Tinha muitas histórias, né? O pessoal que fazia, que acontecia, né, dentro do vestiário, aquelas coisas todas, né? Você viajava pro interior, para outro lugar. De mulher lá, tomou um cacete, pá. Tem uma história assim hoje em dia aí, né? Isso, tomou, tá? Não, nós não, que mulher você já foi, mulher pode pra cacete, tanto é que até jogador bate, não tem, né? Mas tinha muita história, a gente viajava, né, aqui... Eu não sei contar muita história, não, né? Essas piadas, aquelas coisas que aconteceu mesmo lá, aquelas coisas pra gente contar, eu não sou. Eu tive aqui com o Danilo e tive aqui com o Vampeta. O Vampeta, o Danilo já é mais sossegado. Agora o Vampeta. Não tem como você não tem, ele conta as piadas dele. Você joga com eles, ele joga, ele aguenta junto. Sábado a gente tava junto, jogando. Ele chamou a gente pra participar lá também. Geralmente eu bato um papinho com ele. Aquele é uma figura. Ele ali tem história também. Ele tem uma história? Ele conta. Ele vai, chega. Não sei se esse programa vai passar antes ou depois, mas nós vamos entrevistar o Dinei também, né? O Dinei também. O Dinei você chegou a conhecer também, né? Conheci o Dinei. Era o torcedor que virou jogador. Porra, esse foi. O Dinei é uma figura. Mas tinha um jogador mais hoje na época. Por exemplo, tinha o
O Sócrates que era o cara mais sério, falava sobre democracia, e o mais zoeiro. Aquele que não adiantava, você passou por ele, você corria o risco de tomar uma piada. Dele zoar você. De zoar? É. O Magrão zoava. O Magrão me zoava muito também. Né? Zoava pra caramba. Tinha o Abobrão também, o Edson Abobrão, na época também era muito que brincava, né? Tinha o próprio Casagrande, o Casagrande também gostava de uma bagunça também. E quem era mais assim, zoeiros, o Alfinete também. Alfinete, pô, Alfinete mesmo, também. hein? Alfinete. Era também outra figura, também gostava de aquele era bagunceiro também. Então tinha alguns aí que bagunçava bem lá o coreto lá. É que a gente era mais tranquilo, né? Eu era mais sossegadinho e tal, entendeu? E você teve uma seleção desde a época que você jogava, ou antes de jogar, de lá pra cá, assim, que você achou que foi uma das melhores seleções do mundo? As melhores seleções brasileiras, né? Acho que é a melhor seleção brasileira que você já viu se jogar. Não. Porque você, vou te falar, meu, o cara viu. Só viu. Não, eu vi a seleção brasileira, eu vi. De 70, claro que eu tinha, eu acho que na época, 8 anos, acho que era 7 para 8 anos na época. Ainda peguei a seleção brasileira de 70 ainda, vi jogar, né? Porque eu sempre era ligado em futebol, né? De moleque, gostava de jogar aquelas coisas todas, então... E seu pai também jogava, então... a gente assistia, e para assistir, a gente assistiu lá lá de fora da casa, porque o pessoal tinha uma TV lá, a gente não tinha nem TV, aí o pessoal punha a TV lá, a gente ficava na janelinha lá, um monte de moleque, tudo assistindo o jogo lá na casa do pessoal, né, que tinha condições de ter uma TV. Que a gente saía de um lugar e ia para o outro lugar. Não tinha nem energia elétrica, às vezes, tinha que ser na bateria, né? Não tinha, na época era uns candeeiros que chama, né? Você acendia, tinha essas coisas todas, então tinha essa fase. Aí depois é que veio negócio de eletricidade, aí puxou uns biquinhos, aquelas coisas, né? Acendia e tal. Né, mas teve isso aí, mas eu lembro muito bem, agora 70 em relação a isso, que a gente assistia, pô. Te marcou? Marcou porque ficava eu, as molecadas, tudo ali na janelinha e tal, assistindo o jogo, né, o pessoal que tinha TV, então era legal, aí isso aí marcou porque foi uma Copa que mexeu com o Brasil, né, todo, né? Aquela Copa foi maravilhosa, então... E a gente, foi todo um conjunto, não foi só o time, que foi todo um conjunto, né? Foi uma época que estava todo mundo eu já vi também outra, também, 94. A de 82, por exemplo, mesmo não tendo ganhado, não tem 82 foi uma seleção que 86, até hoje o mundo fala, né? Tirando a de 70, de 82, eu acho que essas duas Copas aí, E essa de 82? Você achou que você já... ia entrar? Então, eu fui convocado, tanto em 82 como em 86, aí acabou me deixando fora, né? Aí depois veio a 86, depois veio 90, mas 90 eu machuquei, estava machucado, estava no Guarani, aí machuquei, e aí acabei ficando fora, que era o Lazzaroni lá, que até falou comigo, tudo, agitou, mas acabei ficando fora, né, dessa Copa aí de 90. Mas eu tive ali, né, no bolo ali e tal. Então você que passou por essas, né, passou pela de 82 ainda e tudo mais, você acha que hoje, os jogadores aí tops nossos aqui e tal, como seriam naquela época lá? Será que estariam tão à frente assim? Não, porque você disputou você era o craque e disputou contra os craques. Falcão, como que seriam esses jogadores hoje na época de vocês? Na sua época, será que ia ter o mesmo desempenho? Será que ia aparecer tanto? Não, ia ser difícil, cara. Porque tinha muitos jogadores bons. E raçudo, né? Raçudo, e como eu te falei, tinha muitos jogadores que ficou fora da Copa, que a gente estava comentando aqui agora há pouco em relação a isso, que dava para formar 2, 3 seleções brasileiras naquela época, né? Então, e com jogadores bons, com qualidade, né? Hoje tem jogadores bons, mas não ao nível que foi realmente esses jogadores de histórico, né? Entendeu? Mas agora, claro, que a gente sabe, né?
que é diferente. Mas pô, aquela época era uma época, hoje era, mas mesmo se fosse hoje, esses jogadores que a gente está comentando, você começar aqui pôr no dedo aqui fulano, ciclano, porra, cara, não tinha para ninguém, Tinha muito né? mais condição de chamar jogadores. Por isso que os jogadores acabavam sendo cortados, mas era porque tinha muito. Tinha um jogador bom, Jogador. eu fui cortado porque tinha Batista, Falcão, Cerezo. Falcão, Cerezo. Entendeu? O cara fez até a cara ali. Então, Verdade. quer dizer, então, eu na minha posição ali no meio. Aí você pega na frente, tava na frente Zico, Sócrates, Careca, Éder, entendeu? Aí você vem para trás, tinha Oscar, Luizinho, só jogador bom, Leandro. Quer dizer. No gol tinha bastante jogador bom também, até goleiro. O gol, Valdir Pérez, o Leão. Eu ia falar pra você, o Cássio foi um dos melhores jogadores, foi um dos melhores goleiros do Corinthians, mas, teve outros goleiros aí que é difícil você não falar neles, né? Não, claro, tem o Dida, que pegou muito, fora o Ronaldo, né? E depois vem o Dida. O Dida também pegou muito. O Ronaldo foi uma estrela. Não, o Ronaldo não foi, o Ronaldo pegou muito. O Cássio dá bem também. O Cássio hoje, cara, todo mundo vai, se for falar, o Cássio e tal, é um dos melhores goleiros que o Corinthians já teve, sem dúvida, hoje sem dúvida, né? Mas tem o Ronaldo, tem o Dida que, pegou muito, né? E técnico? Qual a diferença entre técnico de antes e técnico de agora? Dá pra falar, se você tem um dos técnicos, você acha que foi o melhor? Diante de agora? Cara de sortudo pra cacete que nem o Zagallo, né? Aí. É tanta sorte também, porque tinha time bom também. Né? Não, o time. Aí o Zagallo sempre teve no lugar certo na hora certa, né? Porra, o cara. O Zagallo, Zagallo. Não, agora, a gente tava comentando. Ele era um jogador mediano e já foi campeão em 70. É que hoje a gente fala, né, a gente fala, a gente viu o Dorival Júnior, né? Saiu do Ceará, foi pro Flamengo, né? Você sabe que o Flamengo tinha um puta time. Era só você pôr as peças certas ali, montar tudo certinho, acabou. Os caras jogam por ele mesmo, cara. Não tem. E o técnico também tem que enxergar se o cara é bom naquela posição ou não, né? Cara, você tem um time bom. Você tem bom. O Flamengo já tinha um time já de dois anos atrás que já vinha, né? Aquele conjunto. Aí chegou o português, mudou, começou a mudar, não sei o quê, fez merda. Se ele deixa o time jogar. Não, o time, os que jogavam mesmo. Os caras se ajustavam. Isso, acabou. Do campo, o time do Flamengo era quem era com o Jesus lá, né? O treinador. Aquele time lá, era só chegar e manter o mesmo time. Aí contratava fulano, ciclano para ficar no banco, tal, para quando machucasse, para poder aquela peça para entrar no mesmo nível. Acabou. Aí o cara começou a mudar, não sei o quê, e ferrou. Rogério Ceni foi para lá também no Flamengo, teve dificuldade, começou a mudar também. Se ele mantém o que o Dorival Júnior fez, ele não fez nada mais daqui que não, ele chegou, pôs as peças certas, o Rascaeta, o Gabigol, todo o time que estava jogando. Mas o técnico tem hora que você vê que o cara está jogando na posição errada, que ele podia estar rendendo mais em outra posição? Não, tem sim, claro, sem dúvida. De repente você está jogando, o jogador está jogando de um lado, ele sabe, ele não está se adaptando legal ali, vou puxar ele aqui para o outro lado. Tal, e às vezes o jogador fica meio chateado, fala, eu gosto mais de jogar lá. Foi o que aconteceu com o Flamengo. Os treinadores que chegaram, começou o Everton Ribeiro, estava começando lá para o lado esquerdo, lá para o meio, não sei para onde, começou a rodar. Ele está jogando naquela posição, foi para a seleção aí, está na seleção jogando onde ele estava acostumado a jogar. Né? Aí começou a chegar os treinadores, começou a mexer, pôr ele para cá, para ali, para cá. E dentro disso, qual que foi melhor, você acha? A gente fala treinador, mas é técnico, porque tem diferença entre técnico e treinador, né? Tem, claro. Mas e o técnico mesmo, assim, fala, esse era... Não adiantava. Quando o cara entrava no time, o cara acertava o time. Qual que foi o melhor técnico que você acha? Que teve essa característica? Todo time que ele entrou, ou quase todo time que ele entrou... Qual? Da minha época, você fala? De todas as épocas. Por exemplo, hoje a gente tem o último agora do Corinthians foi o Fernando Lázaro, não é? Não, Pereira. O Vitor Pereira. Vitor Pereira, né?
Não, o Lázaro tá entrando, né? O Lázaro tá entrando agora. Entrando. Mas o Vitor Pereira, por exemplo, foi um bom treinador e tá saindo fora. Né? Mas teve alguns, por exemplo, que onde eles entravam, porra, o time dava certo, não teve? E você que jogou com vários... Eu acho que o Abel do Palmeiras é um bom treinador, porra, entendeu? Um cara que, porra, colocou o time do Palmeiras ali, puxou alguns jogadores, colocou na posição certa. A posição até diferente, porque o Rony estava jogando numa posição no Atlético Paranaense de uma forma. Chegou no Palmeiras e está jogando de outra. Então, quer dizer, ele rendeu mais, começou a fazer gol, né? E é um jogador muito importante hoje para o Palmeiras, é o Rony. Então, tem treinador que sabe fazer isso, né? Então, outros jogadores também que ele acertou lá, né? A zaga, o meio, né? A molecada que estava começando. Então, só que tem uns que acabou não querendo seguir o ritmo, né? O Patrick de Paula ali, né? Acabou saindo fora. O Gabriel Menino entrou na linha, começou agora já, né? Então, quer dizer, tem um treinador que tem, né, a visão de pegar, puxar, mudar. Ó, esse jogador eu vou colocar aqui, vou jogar dessa forma aqui, quero que jogue dessa forma. Então aí tem isso. Então. Na minha época a gente, tinha o Mário Travalini, que eu acho que foi dos melhores que eu já atuei, né? Trabalhei junto com ele. Então eu acho que esse aí foi, entendeu? O Tite, o que você acha do Tite? Então, o Tite é um bom treinador, cara, mas ele é muito, sabe, como é que eu falo, é muito estudo, sabe, porra, ele estuda muito sabe, mas é bom treinador, tal, mas ele estuda muita coisinha, tal, aquelas coisas todas. Ele é muito técnico. Isso, é muito, sabe, então... O técnico deveria jogar a bola primeiro. Também, para saber ali e tal, aquelas coisas, né? E o que você acha desse menino que eu acabei falando aqui, o Lázaro? Então, o Lázaro, ele já veio da escola do Tite, né? Ele já trabalhou com o Tite, já bem antes, né? Eu acho que com o Mano Menezes também, ele trabalhou, trabalhou com o Mano Menezes também, que está aí também, é um dos candidatos também, o Tite saindo, né? É um dos candidatos para chegar à seleção brasileira também, o Mano, como o Abel. O Dorival Júnior também está no páreo aí também, né? E o Lázaro já veio daquela escola lá atrás, lá do Tite, né? Ele trabalhou com o Tite, foi pegando as manhas, aquelas coisas, era um estudioso também, então, que estudava, passava por Tite, então ele acabou realmente se engrenando aí também em termos da parte de campo, né? Que ele fazia antes fora, hoje ele está mais dentro de campo. Começou a treinar, pegou uns jogos lá, ele fez antes do Vitor Pereira vir, né? Ele acabou assumindo, ganhou as 4, 5 partidas, né? Que se eu não me engano foi ele que classificou o time acho que para pré-Libertadores, um negócio desse, foi, né? Foi, eu acho, um negócio desse. O Lázaro, aí pegou o time e tal, aí até que o pessoal falou, não, vou trazer o Vitor Pereira, aí, não, deixa o Lázaro, porque ele estava deslanchando. Estava deslanchando. Então agora ele assumiu, né, como treinador, né, então agora vamos esperar que ele realmente possa... Eu estou perguntando assim, porque assim, o Tite já falou que é a última Copa dele, depois parece isso, que ele estão comentando que é uma ponte, né? E aí você tem o Tite... tem alguém que possa depois ir... Que é que você acabou de falar, né? O Tite é muito técnico, né? Ele estuda muito. E ele falou que vai parar. O Zagallo falou que vai parar uma monte. Não, ele vai parar da seleção. Mas assim, se parar, e a gente teria um outro técnico hoje para a seleção? Ou assim, na saída do Tite? Que eu estou te falando. Tem o Mano Menezes que está cogitado, o Abel, né? O Mano Menezes já é mais antigo, né? O Dorival Júnior. Né? Eles são os que estão hoje aí para assumir a seleção brasileira. Mas de todos, eu colocaria o Abel como treinador da seleção brasileira. Boa. Cara, os 3 melhores jogadores que você já viu jogar, pra gente ir já encerrando aqui, mas os melhores 3 jogadores que você já viu jogar.
Tirando você, lógico. Quer ser um quarto. Porra, cara, que eu vi jogar. E aí eu fiz essa pergunta mesmo, porque o cara vem de uma época que, olha... Pô, tínhamos jogado bom, pode falar 3 aí, foi foda. Não precisa ser depois eu vou perguntar do Corinthians, tô falando jogador geral. Então, da minha época que eu comecei a jogar, que eu comecei a participar, a ver realmente mais assim, né? Tinha, claro, o Zico, né? Falcão, Sócrates, né? Jogava muito, né? Casagrande, entendeu? Mas o Casagrande era mais, não era muito caneludo, era muito canelado. Eu acho o saco dele. Depois eu sou fã do Casa, foda. O Casa era mas realmente. Não, mas jogador assim mesmo, que você está falando de jogador assim mesmo, claro que, né? Tem muitos jogadores, mas esses jogadores aí que eu falei, Zico, Sócrates, Falcão, né? Muito bons jogadores. Aí da época tinha, claro, aí da outra época eu não participei, não joguei, mas aí você fala Rivelino, Paulo César Caju, Garrincha, Diceu Lopes do Cruzeiro, é muito, se você for começar a falar, tem muitos jogadores que... eu fiz a provocação porque deve ser difícil de falar. Difícil. Por exemplo, Maradona ou Pelé? Não, Pelé, né, pô? Pelé só porque é brasileiro ou não? Não, acho que o Maradona é um puta jogador. Se ele realmente fosse um profissional legal mesmo, assim, eu acho que ele ia, podia até chegar ali perto do Pelé, entendeu? Podia chegar perto. Eu ia falar agora, Maradona pra você não chega nem perto do Pelé. Ele chegar perto. É bom jogador, mas falar que, né, que melhor do que o Pelé, não. Né? Foi um dos ótimos jogadores para a Argentina. Eu também. Eu vi o Pelé jogar também, mas assim de TV, né? De TV, assim, vídeo, algum jogo, pouco jogo eu vi do Pelé. Realmente, falar a verdade, isso. Mas o que eu vi de. Né? É que na época do Pelé a gente ainda tinha outros jogadores também que acabaram se apagando por causa do nome do Pelé. Às vezes a gente não lembra, que nem você já falou, citou todos aí, Rivelino, Garrincha, não sei quem mais. Agora. Na época do Maradona, meio que tinha quase só Maradona na Argentina. E quem mais? Maradona. Não, por isso que parece que ele era um dos melhores. Não, também começou, porque ele, ele ganhou aquela que levou ele, foi aquela Copa, né? Que ele ganhou lá, fazendo gol, jogou pra caramba na Copa, né? Aquela tentei ser, né? Aquela ali, ele jogou muito, né? Então, então por isso que aí colocaram ele lá em cima, entendeu? Fazia muito tempo que a Argentina não ganhava também, né? Aí acabou ele realmente arrebentando lá e jogou muito mesmo, nessa Copa ele jogou muito. Aí depois de lá ele acabou, não achei que ele ia se manter bem mesmo, né, tal, mas aí acabou os problemas dele, aquelas coisas, né, acabou dando uma caída, aí acabou largando mais o lado mais profissional. E indo nessa direção aí, né, já que a gente tá chegando perto do fim aqui, mas a gente vai na direção aqui agora de ídolos. Então, assim, top 5 do Corinthians, além de você. Aí só são top 6. Vou falar que é meu ídolo que tá aqui, bicho. Então não tem como não falar do Biro. Mas vamos lá, top 5 do Corinthians. Top 5 do Corinthians, cara. Hoje eu colocaria, né, começar lá de trás, eu acho que, olha, top, eu não vi os outros, o pessoal comenta, né, Luizinho, não sei quem tal. Né? Você jogou pra frente. Que aí eu acho o Vladimir, Zé Maria, né, Ronaldo, agora o Cássio, né. Porra, Cássio, você também, você foi citado pelo Bira, bicho. Não, tem mesmo, né? E isso eu acho que eu tô lembrando assim, mais assim, os top mesmo, assim, eu acho que seria esse aí, o próprio... Tinha o Neto também, o Neto fazia uns gols. Tem o Neto também. O Neto fazia também podia entrar, fazer... Como é que é gol olímpico que chama, né? Fazer o gol olímpico, batia. Ele batia também falta, né? Então tinha esses assim, mais ou menos, que, o então Branco jogou no Corinthians. O Branco tinha uma bica que eu vou te falar, né?
É o lateral, chutava forte, né? Então, acho que os top mais, assim, que eu tenho que lembrar, claro, e o Sócrates, a gente não pode esquecer, né, cara? Já ia esquecendo. O próprio Rivelino, né? O Rivelino. Marcelinho entrou nessa história. Se for lembrar, não tem top 5, aí você vai ter top 10, porque, pô, tem o Marcelinho, o Rivelino. Top 5, não era top 10. É top 5, sim, sabe? Senão... Não, top pode deixar de falar do Biro. Não, top 5 você pode pôr aí, Rivelino, né? Eu não joguei, porque ele já tinha parado, né? Quando eu cheguei no Corinthians, ele já estava... Já tava. Mas é histórico. É histórico, né? Aí tem, como ele citou, o Marcelinho também jogou muito, né? Aí tinha o Marcelinho, o Rivelino, o Sócrates, né? Hoje... você põe o Zé Maria que você falou. O Zé Maria, o Vladimir. Aí não dá nem para você fazer top 5. Não vai se jogar também. Dos jogadores hoje. Dos jogadores hoje, não. Não, acho que hoje. Porque do que ele já falou aqui, quem seria os 11 do Birubiru? Do gol ao ataque. Mas, pô, ele já falou quase tudo aqui. Os caras fazem as perguntas aqui, que eles fazem uma pergunta primeiro e depois você já responde, aí não adianta. Mas hoje em dia, se você fosse montar uma seleção hoje, do gol ao ataque, fala aí, você consegue? Seleção brasileira? Hoje. Os 11 do Biro, vai. Agora, de hoje. Os montes do Biro, você já passou aí, realmente. Pô, é difícil, hein, meu? Você passou uma época de ouro mesmo no futebol. Mas hoje? Hoje tem... Ou melhor, tá contente com a seleção? Hoje gente ficar falando tanto lá, mas tá contente com a seleção hoje? Não, eu já ia lembrar, né? Eu já por Cássio, punha já o lateral direito do Palmeiras, entendeu? Eu já ia fazer uma seleção. Já não tá contente com o que tá aí hoje. Então você já tem alguns jogadores que eu acho que não, pô, entendeu? O Marco Rocha do Palmeiras teria que ser convocado. Entendeu? Daniel jogou, puta de um jogador, né? Mas não estava nem jogando, porra, tal, né? Vai ficar no banco, vai entrar 5 minutos para ali, tal, fazer aquelas coisas, porra, então leva um cara que é lateral, que vai, porra, entendeu? Então eu acho que foi isso, eu acho que poderia ser, entendeu? Ele, o Rodinei do Flamengo, um lateral também que poderia ter ido também, entendeu? O cara tá com a força que a gente viu que ele tá fazendo no Flamengo, o cara vai no fundo toda hora, vai e volta, é isso que a gente precisa, mas... Entendeu? A gente tem camisa hoje até pra jogar no lugar do Neymar, não tem, não? Não, Neymar, mas vamos lá, o Neymar disse, tá aí saindo que é a última Copa dele. Pô, eu acho que ele vai sair sem ser campeão, sem ser campeão mundial. Quem pegaria a camisa 10? Camisa 10 hoje? Não, hoje já tá lá, né? Eu acho que o Paquetá é um bom jogador. Não é aquele igual tipo Neymar, outros tal. Mas é um jogador que realmente poderia pegar ali. A camisa 10 ali. Os nossos camisa 10 fizeram história pra caramba, né, meu? Hoje não tem, né, pô? Se você falar o camisa 10 que pode pegar, Ademir da Guia, Rivelino, né? Zico, hoje você chega e fala para pegar a camisa dessa, você fala, puta, quem? Aí você vai ter que peneirar pra caramba. Puta, pra ver, né? Pra ver se chega. Chega, né? Ronaldinho Gaúcho, jogava muito. Eu ia falar do Ronaldo, mas o Ronaldo foi novo. O Ronaldo... Fenômeno. Não, os dois jogaram, né? Jogaram pra cacete. Os dois jogaram muito, né? Não, o Bebeto era 7, né? Bebeto era atacante, era 7, o Romário, o Romário que era o 10, né? Não, o Romário era o 11. 11, é mesmo. O 10 era o Rivaldo, né? O Rivaldo, é mesmo. Também jogava também pra caramba. Bicho, pra gente encerrar, certo? Pra gente encerrar, eu sempre faço uma pergunta aqui pra todos os meus convidados. Hoje... O Birubiru de hoje, com 35 anos, né? Se pudesse voltar no tempo,
para falar com o Birubiru de 18 hoje, com tudo que você tem de experiência, tudo que você já viu na vida, tudo que você pudesse chegar no ouvido do Birubiru de 18 anos, você falaria o quê? Ia falar para ele o seguinte, olha, era dar continuidade o que ele fez, né? E dar aquela continuidade e manter sempre, né, a disciplina que ele sempre teve. Disciplina é muito importante. É importante. A disciplina é importante para tudo, né? Quando a gente quer vencer, a gente tem que estar disciplinado naquele objetivo. Não adianta você mirar um objetivo também. Não, eu era muito ali, entendeu? Aquele Birubiru lá era muito dedicado ali, muito, sabe? Eu quero isso, tinha jogo, já pensava no jogo seguinte, já o que eu ia fazer, já estava pensando no outro, já ia pensando no outro. E era assim, já ia acabar meu contrato em dezembro, já estava pensando, falei, tem que renovar daqui, aquelas coisas todas, então era muito louco assim em relação a isso. Eu não... A vida era mais preocupante, você se preocupava mais com a própria Talvez vida. Eu falasse para ele, se popa um pouco, porque às vezes você joga machucado, né? E você se prejudica um pouco, né? Entendeu? Talvez eu falar, não, machucou, então espera um pouquinho mais, dá uma recuperada, tenha paciência. Talvez eu falaria isso para ele. Biru, cara, muito obrigado mesmo, porque assim, é uma honra mesmo, né? Meu pai faleceu tem 3 anos e meu pai era seu fã, eu sou seu fã, minha família toda é corintiana. Então minha família é fãs, né? Do seu futebol. E brigadão por você ter vindo aqui. Foi um papo maravilhoso. A gente saiu entre futebol, política, vida pessoal, maravilhoso mesmo. Então, eu só tenho que agradecer. Você quer deixar um recado aí pra essa molecada aí? Não, só agradecer aí pelo convite aí. Realmente foi um prazer estar junto com vocês aqui, batendo esse papo aí. E deixar um grande abraço aí pra galera aí, né? Tá? Os corintianos que estão nos assistindo aí. Um grande abraço para todos aí, que seja um ano maravilhoso aí, né? Com muita paz e saúde para todos aí. Amém, amém. E você que também não é só corintiano, todo mundo aí que está nos acompanhando, vai lá dar uma clicada. Quem não está seguindo, segue, porque olha, a gente só traz só celebridade a gente traz aqui, né? Então segue a gente, bota lá no, como é que é? Dá o sininho. Não esqueça de balançar o sininho. O sininho balançando é sempre melhor. Então balança o sininho que você vai ter nossos recados lá. E acompanha a gente aqui no Pode Papo com o Maurício. Valeu, Biru. Obrigado, hein? Valeu, que é isso. Show de bola. Valeu.